Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, página 32 do nosso livro, vamos para o item 19 do nosso material didático, Jerônimo de Estridão. Bom, o ano que nós estamos estudando é o ano 420 da Era Cristã. Estamos fazendo um estudo cronológico da história da Igreja para facilitar o entendimento de vocês e fazer aqui agora uma contextualização que nós temos estudado. Ano 420, podemos dizer que são aí cerca de 108, 100 anos da organização da Igreja Católica, dessa mudança da Igreja Católica, organizada por Constantino, em que podemos dizer que o cristianismo estava dividido, apesar que eu mostrei para vocês, estava dividido desde o ano 160 entre as igrejas pentecostais, montanistas, novacianos e as igrejas da África também, e a igreja de Roma, a igreja de Antioquia e a igreja de Alexandria. E mais recentemente, ali pelo ano 330, a igreja também de Constantinopla. Essa igreja de Constantinopla, nesse período, ela é a igreja, vamos assim dizer, mais poderosa do Império, né? Porque o Império Romano do Ocidente, que tinha sede em Roma, ele estava enfraquecido. Ano 420, lembre-se, há 10 anos atrás, no ano 410, a cidade de Roma foi invadida pelos bárbaros. E Constantinopla, onde estava o imperador do Oriente, ela nunca foi invadida até esse período, será invadida 1000 anos depois. Era a cidade mais rica do que Roma nesse período, e o imperador ele já dava ordens no Papa, o imperador de Constantinopla, já que o imperador de Roma nesse período ele está muito enfraquecido, né? Bom, um dos líderes da Igreja de Roma que se destaca nesse período é o líder chamado Jerônimo de Estridão. Vocês normalmente ouvem ele na história falando dele, chamando de São Jerônimo. Então, mas eu não chamo ele de São Jerônimo, não, porque ele é um bispo católico. Bispo católico significa que ele faz parte daquele grupo que já acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos, ou seja, praticava paganismo. Ele era católico romano, então era pagão, tá bom? Então, ano 420 da Era Cristã. Pois bem, ainda na página 32, Jerônimo de Estridão, eu digo aí, ele viveu do ano 347 até o ano 320, foi um importante bispo católico, fez a tradução da Vulgata Latina, onde perverteu a tradução bíblica para apoiar a prática da penitência para perdão dos pecados. Vocês já devem ter ouvido falar nessa tradução chamada Vulgata. Os católicos romanos, eles adotam o idioma latino como se fosse um idioma santo. Nós sabemos que isso não existe. Os hebreus falarem do hebraico como idioma santo ainda faz sentido. Por quê? Porque o hebraico era a língua falada por Abraão, Isaque e Jacó, certamente era a língua falada por Noé, certamente era a língua falada por Adão, né? Porque a confusão das línguas ocorreu aqueles que seguiram a religião de Babel, e Abraão, pelo que nós vemos, não seguiu essa religião. Então, para os judeus era um idioma santo e faz sentido acreditar que ele é um idioma santo. Por quê? Os judeus acreditam que foi o idioma que Deus ensinou para Adão. Então, tudo bem, concordamos que seja um idioma santo. Agora, o latim, não. Eles vão, na verdade, adotar o latim porque a mesma oração que eles faziam lá no culto de Júpiter, eles vão fazer agora também no mesmo idioma, em latim. Bom, então ele faz essa tradução, e o que essa igreja de Roma já tinha? Ela, como tinha adotado o paganismo, eles precisavam fazer penitência para perdão dos pecados. Como ocorre o perdão dos pecados na nossa igreja, na igreja cristã, né? Se alguém peca, ele entra em disciplina, ou seja, passa um período, dependendo, 1 mês, 3 meses,
sem estar em comunhão com a igreja, ok? Para um período de meditação, e ele se corrigindo, ele volta à comunhão. Bom, no catolicismo não, eles fizeram como fazia no paganismo. Como é que era? Se você fez alguma coisa errada, você deve pagar uma penitência. Faz uma peregrinação até Jerusalém e você vai pagar os pecados. Carrega uma cruz, dá uma chicotada nas costas, dá uma oferta e você vai ter o perdão dos seus pecados, né? Ou seja, isso era comum no paganismo. Isso era comum no paganismo. E eles adotam agora na Igreja Católica. Então, muitas dessas peregrinações, elas são usadas até hoje pelo Espiritismo. Vocês devem ter ouvido falar num autor no Brasil chamado Paulo Coelho, que ele fez uma peregrinação de Santiago de Compostela. E essa peregrinação ela iniciou com os católicos. E por que os espíritas fazem essa peregrinação até hoje? Porque é o mesmo paganismo. Ali é para você pagar alguns pecados. Esse autor, Paulo Coelho, a gente não sabe se é verdade também, mas ele conta que naquela caminhada aparecia um espírito, né? Via um espírito conversando com ele, dando instruções a ele. Não é impossível, tá bom? Mas o que é organizado pelos católicos é o mesmo que era organizado pelo paganismo romano. Então, esse homem, na sua Bíblia, na sua tradução, ele faz diversas alterações. Eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 2, na versão corrigida, que é a versão mais utilizada entre nós. Ela traduz: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bom, como ficou na Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo de Estridão? E dizendo, penitenciai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, ele quer colocar ali o termo penitência. Eu comento abaixo, olha, o texto grego usa o termo metanoia, que se traduz por mudança de mente. Por isso, arrependei-vos, né? Mudança de mente. Metanoia em grego é mudança de mente e normalmente se traduz por arrependimento. Mas o católico Jerônimo alterou vergonhosamente o texto para justificar a prática de exigir penitência dos católicos. E isso existe até hoje, irmãos. Eu fui visitar meu irmão lá na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e quando eu vou assim em algum local, eu quero conhecer o local, né? E aí ele me indicou, olha, tem ali o convento, se você subir lá, você tem uma visão bonita da cidade, das praias. Aí eu fui até de carro, mas tinha a opção de subir de carro ou subir a pé por dentro de uma trilha da floresta, né? Aí eu resolvi, deixei o carro lá embaixo e fui pela trilha. E é uma estrada de penitência. Se algum dia você for lá, você vê as placas dizendo, né, que você está tendo seus pecados perdoados. Você subir ladeira, descer ladeira, dar chicotada nas costas, nada disso perdoa pecado. Isso é o que o paganismo sempre pregou. O perdão dos pecados quando você se arrepende. Você se arrependeu? Você está perdoado do seu pecado. A igreja, ela estabelece uma disciplina porque é necessário, né? É necessário uma disciplina. Mas subir uma ladeira não perdoa pecado, não perdoa, não. Bom, um outro exemplo que eu coloquei aí para vocês, Lucas capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, na versão corrigida, a tradução que nós escolhemos, nós usamos. Como ficou na tradução de Jerônimo de Estridão, a tradução católica? E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, cheia de graça, o Senhor é contigo.
bendita és tu entre as mulheres. Veja, no nosso texto, ela recebe a graça de Deus. E já ali, ela tem graça. Ela é cheia de graça. E qual é a finalidade? Nós veremos, ano 420, o culto a Maria já existia, eu já mostrei em alguns momentos para vocês. E em 11 anos eles vão oficializar esse culto a Maria, que é chamado culto a Deusa Mãe, como havia no Império Romano. O paganismo que tinha no Império Romano, essa instituição está adotando. Abaixo eu comento. O texto grego usa o termo charito, que se traduz por aquele que recebeu graça, no caso, aquela que recebeu graça. Mas o católico Jerônimo alterou vergonhosamente o texto para justificar a prática de culto a Maria. No texto original, ela recebe graça. Na tradução católica, ela fornece graça. Tá ok? Para você ver como realmente o texto ele foi pervertido. Tá ok? Um outro exemplo, agora na página 33, né? Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Bom, essa é a versão corrigida. Como que Jerônimo de Estridão traduziu na Vulgata Latina? Ele diz, grande é este sacramento, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele trocou mistério por sacramento. Bom, qual o propósito? Eu comento abaixo. O texto grego usa o termo mysterion, que se traduz por mistério. Mas o católico Jerônimo alterou vergonhosamente o texto para justificar a prática dos sacramentos. Eles vão criar uma série de sacramentos para poder, vamos dizer, ritualizar, criar ritos novos no catolicismo. Jerônimo escreveu uma obra intitulada Contra Vigilâncio, onde critica a postura de Vigilâncio ao rejeitar o culto aos mártires e às relíquias sagradas. Bom, o próximo tópico que nós vamos estudar é exatamente o texto que ele escreve contra esse Vigilâncio, tá bom?